Timóteo, a história oculta do discípulo de Paulo. Você já ouviu falar de Timóteo, mas será que conhece a verdadeira história por trás do nome? Ele não era apóstolo, não realizou milagres registrados nos evangelhos, mas sua presença, influência e fidelidade moldaram profundamente os rumos do cristianismo primitivo. Nesta investigação profunda, você vai descobrir os segredos, os desafios e o legado escondido de um dos personagens mais enigmáticos do Novo Testamento. Prepare-se, porque essa é a história que ninguém te conta. O cenário do nascimento. Timóteo nasceu em Listra, uma cidade da Licaônia, região da atual Turquia. No século I, essa área era uma verdadeira encruzilhada cultural, um ponto de contato entre o mundo greco-romano e as tradições judaicas. A cidade era dominada por práticas pagãs, adoração de deuses clássicos como Zeus e Hermes, mas também havia pequenas comunidades judaicas resistentes. Foi nesse contexto ambíguo e hostil que Timóteo veio ao mundo. Sua mãe, Eunice, era uma judia piedosa. Sua avó, Lóide, também. Ambas são citadas por Paulo como mulheres de fé sincera. Mas o pai de Timóteo era grego, um pagão. E isso por si só já fazia dele um jovem diferente. Ele cresceu numa casa dividida. De um lado, as escrituras judaicas. Do outro, os deuses do Olimpo, infância e formação espiritual. Apesar da origem mista, Timóteo foi criado dentro dos ensinamentos da Torá. Sua mãe o educou com dedicação nas escrituras hebraicas, provavelmente usando o que tinha disponível em grego, a Septuaginta. Desde cedo ele aprendeu sobre Moisés, os profetas, os salmos, mas também ouvia pelas ruas de Listra as histórias de Hércules, deuses romanos, cultos de fertilidade e sacrifícios pagãos. Essa tensão entre fé e cultura moldou o jovem. Ele aprendeu a navegar entre mundos diferentes, a manter sua fé em silêncio, a observar mais do que falar, a questionar com prudência. Talvez isso o tenha tornado o homem ideal para o que viria depois. O encontro com Paulo. Tudo muda quando Paulo chega em Listra durante sua primeira viagem missionária. O apóstolo prega com ousadia, e é ali que ocorre algo extraordinário. Um homem paralítico é curado diante de todos. A população entra em frenesi. Pensam que Paulo e Barnabé são deuses, mas o que poucos notam é que entre a multidão, um jovem observa tudo em silêncio. Aquele jovem era Timóteo. Anos depois, quando Paulo retorna a Listra, Timóteo já é conhecido entre os irmãos. Sua fé é elogiada, seu caráter é admirado. Paulo vê nele algo raro, um espírito firme e humilde. Mas havia um obstáculo. Ele não era circuncidado, o ritual silencioso. Paulo, para não causar escândalo entre os judeus com quem evangelizava, toma uma decisão extrema. Ele próprio circuncida Timóteo. Um gesto de aliança, de submissão ao chamado. Nenhum milagre é registrado, nenhuma palavra profética, apenas um ato doloroso e silencioso. A partir dali, Timóteo se torna seu discípulo e braço direito. Viagens e missões. Timóteo acompanha Paulo em diversas viagens. Passa por Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. Em cada cidade ele aprende a enfrentar oposição, a lidar com perseguições, a confortar os irmãos. Mas seu papel muitas vezes era invisível. Enquanto Paulo pregava, Timóteo organizava. Enquanto Paulo debatia, Timóteo cuidava dos bastidores. Em Tessalônica, quando a perseguição se intensifica, é Timóteo quem volta à cidade para fortalecer os crentes. Ele era o enviado, o consolador, o guardião das cartas. Éfeso e o combate à heresia. Paulo, em sua missão mais desafiadora, deixa Timóteo responsável pela igreja de Éfeso, uma das mais importantes do mundo antigo.
Ali Timóteo enfrenta falsos mestres, heresias gnósticas, disputas internas. Paulo o orienta com cartas diretas. Combate o bom combate da fé. As cartas a Timóteo não são apenas instruções, são alertas, profecias, advertências sobre os últimos tempos quando muitos se afastariam da fé. Paulo confia em Timóteo como a última linha de defesa contra o colapso espiritual. As cartas pastorais e seus segredos. As duas epístolas dirigidas a Timóteo revelam um mundo à beira da decadência espiritual. Paulo alerta sobre homens que se infiltram nas casas, que ensinam doutrinas de demônios, que têm aparência de piedade, mas negam seu poder. Timóteo é instruído a pregar a tempo e fora de tempo, a não se envergonhar do Evangelho, a sofrer se necessário. Mas há algo mais. Alguns estudiosos veem nas cartas códigos escatológicos, sinais de uma estrutura secreta da igreja, referências a um remanescente fiel. Timóteo seria parte dessa resistência silenciosa. A teoria da morte oculta. A Bíblia não relata a morte de Timóteo, mas há tradições antigas, especialmente registros dos primeiros pais da igreja, que afirmam que ele foi martirizado. Segundo essas fontes, em Éfeso, Timóteo tentou impedir uma procissão pagã em honra à deusa Ártemis. Enfrentou a multidão, pregou contra a idolatria e foi espancado até a morte. Seu sangue foi derramado na mesma cidade onde um dia Paulo enfrentou feras humanas. Mas por que seu martírio não foi registrado nas Escrituras? Teria sido esquecido? Ou ocultado por razões maiores? Ligações com o Apocalipse. Alguns teólogos apontam que a igreja de Éfeso, mencionada no Apocalipse, pode ter tido influência direta de Timóteo. A mensagem à igreja diz: "Conheço tuas obras. Tens perseverado, mas perdeste o primeiro amor." Será que esse era o legado de Timóteo sendo advertido do céu? Outros sugerem que ele foi uma espécie de prefiguração do servo fiel do fim dos tempos. Um homem sem glória pública, mas essencial nos bastidores da história sagrada. O legado invisível. Timóteo não buscava aplausos, não fundou grandes movimentos, mas foi fiel até o fim, e sua fidelidade foi registrada, não nos livros de história, mas no coração dos homens de fé. Hoje milhões leem cartas dirigidas a ele, mas poucos o conhecem de verdade. Sua vida nos lembra que o verdadeiro impacto nem sempre é visto, que o essencial é invisível aos olhos. Revelação final. Timóteo, aquele que honra a Deus. Um jovem frágil, mas com coragem de gigante. Um servo oculto, mas vital na engrenagem divina. Sem ele, talvez Paulo tivesse sucumbido. Talvez igrejas inteiras tivessem se perdido. Talvez a fé cristã tivesse se apagado. Agora que você conhece essa história que ninguém te conta, compartilhe. Se inscreva, porque aqui você descobre o que a história tentou esconder.